Mateus 18, do 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos iníquos. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Até aqui, meus irmãos, esse é o texto de nossa pregação. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, eu quero iniciar o sermão dessa noite fazendo uma pergunta aos irmãos. E responda cada um em seu próprio coração. Você já duvidou do amor de Deus por você? Já se pegou questionando se Deus realmente te ama quando você olha para a sua própria vida e se vê em situações difíceis, em problemas que parecem não ter solução? Eu estou fazendo essa pergunta, meus irmãos, porque, na verdade, há muitos que estão no seio da cristandade e que acabam entendendo que Deus não nos ama. E eles chegam à conclusão, justamente quando avaliam as suas vidas e percebem que eles sofreram vários problemas, têm várias frustrações, muitas coisas planejadas não deram certo em sua vida, acabam muitas vezes enveredando por um caminho estranho, distante da piedade, onde acabam analisando a vida muito mais, não é, por suas engrenagens, por como tudo funciona, pelos sistemas. Vem o mal no mundo e questionam: Deus existe se há mal no mundo? Vem tanta corrupção, tanta mentira, tanto engano. Muitos acabam olhando para tudo isso e realmente se questionando: Deus realmente nos ama? Ou seja, essa é uma pergunta, na verdade, importante para nós. É justamente sobre isso que nós devemos pensar nesta noite, sobre o amor de Deus. Pois nós somos fortalecidos justamente neste amor. Nós vemos dois textos, o texto de Romanos capítulo 8, onde temos ali a segurança do amor de Deus, que nada poderá nos separar deste amor, não é, que está em Jesus Cristo. Também lemos no capítulo 5 de Romanos, que é o texto principal, onde nós temos justamente aqui o que Deus diz por meio dessa palavra, que ele prova o seu amor para conosco. Então temos que pensar realmente sobre o amor de Deus e aprendermos a nos fortalecer nisso, a não duvidar do amor de Deus por nós. Eu quero resumir o sermão nessa noite no seguinte tema: o inquestionável amor de Deus. E vamos observar o texto para entendermos por que o amor do Senhor é inquestionável para nós cristãos. Mesmo no contexto da cristandade, digamos assim, nós venhamos às vezes duvidar por nossas fraquezas. Temos que nos assegurar da verdade do Evangelho de que Deus é amor e de fato demonstra amor para com o seu povo. Nós vemos no início, quando Paulo diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Para aqueles que estão justamente em problemas de sua vida, porque foram frustrados por alguma coisa e começam a questionar, a primeira questão importante a ser citada aqui sobre o amor de Deus, nesse texto, é justamente sobre a justificação. O que Paulo fala aqui é que nós somos justificados pela fé. É uma palavra à igreja. Ele fala isso de maneira segura ao povo de Deus. Não é uma questão de dúvida aqui. Ele fala de maneira segura: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui já temos, então, uma demonstração clara do amor de Deus. Basta nos perguntarmos: como é que nós somos justificados? Nós provocamos a justificação pela fé? Não. Nós, por acaso, merecemos a justificação? Não. Sabemos no próprio texto de Romanos, capítulo 3, capítulo 1 mesmo,
que nós somos pecadores, que por natureza somos destituídos da glória de Deus, e que, na verdade, a nossa situação de pecados e miséria é tão profunda que toda a nossa vida foi alterada, mudada, e vivemos assim um mundo que respira morte o tempo todo. E quando olhamos para a nossa própria vida, então, e somos sinceros, honestos com quem nós somos, de fato, podemos perceber que nós jamais poderemos ter paz com Deus por nossos próprios esforços. Tenta imaginar isso. Como a questão da paz é tão importante para nós. Imagine que alguém, em nosso contexto, acaba se empolgando demais e adquire uma dívida grande com algum traficante, algum bandido, algum poderoso deste mundo. E acaba ficando em dívida com esse que tem poder neste mundo, com esse ricão. Essa pessoa, então, uma vez que não consegue dar conta de suas dívidas, vai ficar extremamente apavorada. Estou devendo a alguém que tem dinheiro, poder aquisitivo e que tem a fama de quem bata as pessoas, de quem ordena a execução de pessoas que devem. Isso é muito comum no mundo, não é? Daqueles que vivem afundados nas drogas, por exemplo. Para quem conhece o contexto de periferia, o contexto onde há tráfico, por exemplo, sabe muito bem. Na periferia, nas comunidades, quem deve a traficante está marcado para morrer. Imagine que isso aconteceu com alguém. Eu pergunto, essa pessoa poderia ter paz em sua vida? Poderia andar nas ruas tranquilamente? Ir ao mercado, de repente, com sua família, estando tranquilo, com o pensamento, eu não devo a ninguém, eu estou bem? Não. Seria totalmente ao contrário. Essa pessoa estaria completamente apavorada, cismada, desconfiada, ela não teria paz por nem um minuto sequer. Mesmo em sua casa, no repouso de seu lar, poderia ainda pensar, e se alguém mandado por ele arrombar a porta de minha casa e acabar comigo e com minha família? A pessoa simplesmente não tem paz. E tudo isso eu estou falando para mostrar para os irmãos que a nossa situação natural com Deus é justamente essa. Nós nascemos assim, com esse clima pesado entre nós e Deus. O Senhor Jesus fala em João capítulo 3 justamente isso, que aqueles que não creem no Filho, sobre eles permanece a ira de Deus. Ou seja, nós nascemos como filhos da ira e, portanto, por natureza, vivemos com esse peso, com essa culpa, com esse fardo tão pesado que tem a ver justamente com os nossos pecados. E então, não há como ter paz com um fardo tão pesado assim. Para aqueles que duvidam do amor de Deus, então, devem pensar exatamente sobre isso. Pois o fato é, não conseguimos sair dessa situação sozinhos e Deus, em Jesus Cristo, nos justifica pela fé no seu Filho. Nós recebemos, então, a justificação, fomos declarados justos por Deus, perdoados, não porque nós conseguimos pagar nossa dívida, resolver o nosso problema, mas porque o Senhor, por sua graça, por sua misericórdia, nos justificou pelo sangue de seu Filho. Como que alguém pode ler um texto como esse? Como que alguém pode ser um cristão e saber de tudo isso e ainda duvidar do amor de Deus? Duvidar que o Senhor livra do mal, livra da condenação do pecado. O texto diz que nós somos justificados pela fé e por isso, a conclusão de tudo isso é que temos paz com Deus por Jesus Cristo. Esses que estão provando o amor de Deus, todos os dias em sua vida, podem andar livres. Podem andar, podem viver neste mundo sabendo que a maior dívida que podemos contrair, já nascemos com ela, na verdade, que é o pecado, o Senhor já quitou para nós. Cravou na cruz do Calvário, para não estarmos mais com essa dívida, com esse peso contra o Senhor. Agora temos paz com Deus, e essa paz e a justificação pela fé é uma demonstração do amor de Deus por nós. Coisa fantástica, irmãos. Que é coisa maravilhosa é observarmos que o Senhor pagou uma dívida que para nós era impossível de ser paga. Isso é amor. No verso 2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, nos gloriamos na glória, na esperança da glória de Deus. O resultado maravilhoso, então, do amor de Deus em nossas vidas é justamente essa paz, é saber que esta graça do Senhor nos deu acesso a tudo isso, não é? E por isso nós estamos firmes na esperança, não é? E nos gloriamos da esperança da glória de Deus. Agora, aqueles que estavam mortos em delitos e pecados, devedores a Deus, têm esperança. Tem paz. Que esperança alguém que está na fila da morte, no corredor da morte, pode ter de repente? Mas com aquele que crê em Jesus Cristo,
aquele que foi justificado por meio da fé nele, tem essa esperança, tem essa paz na vida. Não é? Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É o que nós tanto aguardamos, como filhos do Senhor. E no verso 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Tudo isso, o processo de nossas vidas, a nossa experiência cristã, a nossa vida diária, tudo isso é guardado pelo Senhor. Nós recebemos acesso a esta graça pelo amor de Deus. Então, todo o processo de nossas vidas está guardado no amor do Senhor. Perceba que nada é desperdiçado aqui. Nós podemos ter em nossa vida várias experiências, e algumas dessas experiências até frustrantes, o que muitos usam para rejeitar ou negar que Deus nos ama de verdade. Mas aqui, nem mesmo essas experiências são frustradas. Nada é frustrado na nossa vida. Pois em tudo isso Deus demonstra o seu amor nos conduzindo. Pensando em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E de fato, tudo que o Senhor está produzindo na nossa vida, como Ele nos dirige, realmente nos fortalece, nos ensina, nos amadurece e nos faz compreender este amor tão glorioso, não somente de maneira teórica, não é só ouvindo um sermão, mas nós vamos aprender isso na prática de nossas vidas. Saber sobre este amor. Ouvir a respeito da graça de Deus, mas tendo a experiência, aprendendo a esperar realmente e ser fortalecido na esperança, com experiências boas, experiências ruins, momentos alegres, mas também momentos que nos fazem chorar. Tudo isso o Senhor está usando para fortalecer esse amor em nós. Porque Ele fala no verso 5, que a esperança, ela não traz confusão. Nós sabemos quem está fazendo isso com cada um de nós. Uma coisa que nós recebemos do amor de Deus é o entendimento de que não estamos abandonados do mundo, não estamos largados do mundo, mesmo nos piores momentos de nossa vida, não é? Nós não estamos largados. Deus continua a nos auxiliar, a nos guiar. Por isso que a esperança não traz confusão para nós. Nós sabemos quem é. Mesmo pensando, por exemplo, no contexto do livro de Jó, onde nós demos uma história realmente bela, não é? Com altos e baixos, com um Jó fortalecido por Deus para resistir aos ataques do diabo e também aos problemas que estava enfrentando ali, mas ao mesmo tempo também um homem frágil, que amaldiçoou o dia que nasceu, um homem que começa a questionar se Deus realmente é justo de repente, e que até reivindica, não é, um diálogo, uma discussão, um debate com Deus, e o Senhor responde, e coloca Jó no seu devido lugar. E no final de tudo, Jó reconhece que falou daquilo que não sabia, coisas que são altas demais, e só depois de ver tudo aquilo, de saber o que era sofrer, entrar em desespero, chorar, é que ele pôde saber exatamente quem o Senhor é. Agora sim, meus olhos te veem, foi a frase de Jó, depois de tanta experiência. Então, tudo isso que é o processo de nossas vidas, não é a demonstração também do amor de Deus. E o verso 5 diz, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Estamos assistidos pelo Senhor. Quando o Senhor derramou o seu Espírito Santo sobre a igreja, sobre nós recebemos este amor em nosso coração. Portanto, não há dúvida na palavra de Deus sobre este amor. Nós podemos confiar inteiramente que o Senhor ama o seu povo e Ele demonstra esse amor aos seus servos, sempre, sempre. O amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E então, meus irmãos, há um destaque muito importante aqui acerca deste amor, para entendermos como o Senhor ama o seu povo. Verso 6, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Agora ouça com atenção, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Análise lógica de Paulo aqui. Suponhamos que de fato houvesse alguém bom neste mundo. Suponhamos que houvesse um ser humano realmente justo e bom diante de Deus. Paulo está dizendo aqui no verso 6, porque Cristo, estando nós ainda fracos,
morreu ao seu tempo pelos ímpios. E no verso 7, porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que, pelo bom, alguém ouse morrer. Ou seja, há motivação para se sacrificar por alguém que realmente é justo, que realmente é bom, como se você dissesse, vale a pena. Vale a pena morrer por alguém assim. Porque a pessoa realmente é boa, é justa. É uma pessoa honesta que ama a verdade. Então, por mais que seja ruim, difícil, na verdade, se sacrificar, talvez valha a pena morrer por alguém assim. E ele usa esse exemplo, não é justamente porque nós vamos compreender isso, para mostrar nesse sentido, esse contraponto dizendo, mas Deus, ele não viu ninguém bom para então operar esse sacrifício. Não. Ele não olhou para a humanidade e foi constrangido pela própria humanidade a enviar seu filho. O que lemos da palavra de Deus, no Antigo Testamento, nos Salmos e também aqui em Romanos, no capítulo 3, por exemplo, é que o Senhor olhou para toda a humanidade, uma humanidade caída, rebelde, e um detalhe muito importante para que nós tenhamos uma visão correta da humanidade, a humanidade não é um grupo de pessoas como criancinhas que estão com os braços erguidos pedindo, Pai, nós te amamos, nós queremos ser salvos. A humanidade não é essa. Esse não é um retrato real da humanidade. Às vezes nos iludimos, não é, com o bom comportamento, o comportamento social das pessoas e pensamos, ali está um sujeito muito bom, mas não é assim que Deus nos vê. Porque a realidade de nossa própria natureza nos mostra exatamente que é totalmente o contrário. Quando, por exemplo, lemos em João capítulo 3, não é? O Senhor Jesus demonstra de maneira muito clara ali que Ele é a luz que veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Ou seja, a ação da humanidade, não é, diante do Filho de Deus não foi de amá-lo. Não foi uma atitude espontânea, onde os indivíduos estavam preocupados com Ele, realmente queriam estar com Ele. Não, totalmente ao contrário. As pessoas preferiram mais as trevas do que a luz. Esse é o retrato da humanidade. E então Deus olha para a humanidade e vê uma humanidade assim, de pessoas que são hostis ao seu Filho, que rejeitam o Evangelho. E se alguém tem dúvidas sobre a natureza humana e pensa, não, o ser humano não pode ser tão mau assim, pastor. Basta fazer as perguntas certas. Basta fazer as perguntas certas. Quando alguém disser que não é depravado, que não é pecador por natureza, que não tem uma natureza ruim de fato e contra Deus, faça as perguntas certas. Comece pela lei de Deus. Questione aquilo que a lei do Senhor está ensinando e questione o indivíduo. Todos nós que estamos aqui não conseguimos escapar daquilo que a lei nos ensina. Ela revela quem somos. Esse é o retrato dado pela humanidade. E Paulo faz isso aqui justamente para mostrar que, diferente do que poderíamos pensar, que Deus foi constrangido a nos amar, a enviar o seu Filho, ele está dizendo que não, ele não foi constrangido a isso. Ele não viu nada em nós. Ele está dizendo, mas Deus, ele prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Para quem duvida do amor de Deus, a Escritura diz que Deus prova o seu amor. Deus prova o seu amor, resgatando pecadores. Não resgatando pessoas que querem ao Senhor, não. Estávamos mortos em delitos e pecados e o Senhor mostra o seu amor por cada um de nós, enviando o seu Filho. Esse é o amor de Deus. E quando sabemos quem somos e quem Deus é, e que não houve nenhum constrangimento causado em Deus, nós podemos saber que essa sim é a prova do amor de Deus por nós. Esta é a prova. Ele determinou tudo nesse sentido. Como tudo iria funcionar. Enviar seu Filho. Mas fomos nós quem pecamos. Há pessoas que acabam tratando o Evangelho ou tratando a vida cristã como se Deus devesse alguma coisa ao ser humano. É quase como se dissesse, ele tem que me amar mesmo. Ele tem que me amar. Ele tem que me amar. É claro que ele tem que me amar. Deus é amor, ele tem que me amar. É meio que uma obrigação do Senhor me amar. Não. De jeito nenhum. Seu amor é livre, irmãos. Seu amor é livre. Não é... Sabe quando nós podemos perceber, por exemplo, quando uma pessoa é interesseira, não é? Um indivíduo tem um interesse que não é muito nobre. É alguém interesseiro. E a pessoa faz certas coisas pelo outro, não porque ama o próximo nesse sentido, mas porque vai ganhar muito em cima daquilo.
Um exemplo claro para nós, que eu acho que todo mundo conhece, é a atitude de um político em época de eleição, não é? Que é a época onde todos estão ligados nas eleições. Esse político desce a uma periferia, vai a algum lugar um pouco mais afastado da sociedade e então abraça as crianças que estão ali, que em outra ocasião ele teria nojo. Pega as crianças brincando, com o corpo cheio de barro, não é? Abraça aquelas crianças, dá um beijo na testa, diz: eu amo essa criança, eu vou lutar por esse povo. Isso é muito comum. Esse populismo, essas mentiras que acontecem muitas vezes, e todos nós, ainda mais nós brasileiros, que estamos bem acostumados, não é, a esse contexto de mentiras, sabemos muito bem da hipocrisia, que na verdade o simples apertar de mãos, não é, de um político muitas vezes, é só para ter mídia, só isso. Ou seja, não é o bem para o próximo, é na verdade o bem para si mesmo. Ele está preocupado com a própria vida dele. Não é amor legítimo, não é amor verdadeiro, porque não há nada. Você pode perceber assim, mas será que aquele pobre tem o que oferecer àquele político? Financeiramente não. Mas aquele pobre, estando ali, abraçado por aquele político, lhe oferece fama, lhe oferece votos, a influência das pessoas que vão ser guiados a entender: aquele homem realmente é um homem que ama a população, votemos nele. Só que quando olhamos para o amor de Deus, que é provado na Escritura, como ele diz, não é assim. É totalmente ao contrário. Ele olha para nós e ele não vê nada em nós que o constranja a nos salvar. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Não é ele que ganha alguma coisa, somos nós que ganhamos. Somos nós que temos o privilégio de, por esse amor, pelo Espírito Santo que nos foi dado, conhecer o Evangelho, conhecer a verdade, saber quem nós somos e sermos guiados nesse caminho de amor. Ele fez isso quando nós éramos rebeldes. E o detalhe ainda que vai intensificar ainda mais o argumento de Paulo sobre o amor de Deus que é provado aqui, por meio de Jesus Cristo, é ele mostrar que agora, não é, uma vez que fomos amados pelo Senhor quando éramos pecadores, resgatados de nossos pecados, agora que já somos filhos, ainda veremos muito mais deste amor por nós. No verso 9 ele diz: logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O amor é tamanho, não é, que ele substitui aqueles que estavam condenados, aqueles que estavam contados para receber a ira. Esse é o amor do Senhor. No verso 10 ele fala: porque se nós, sendo inimigos, isso por natureza, não é, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais agora, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É assim que Deus prova o seu amor para com o seu povo. Nunca duvide do amor de Deus, irmão. Nunca duvide do amor de Deus. Por mais que seu coração esteja apertado, por mais que você se sinta injustiçado, reconheça apenas que você não entende. Que nós não temos condições de entender muitas coisas. O porquê que passamos por algumas situações, o porquê às vezes perdemos tanto em nossa vida. Por mais que passemos por tudo isso, não devemos duvidar do amor de Deus. Ele está declarado. Nós só o conhecemos por conta disso. Nós só o amamos, como João diz em sua primeira carta, porque ele nos amou primeiro. Esta é a razão para estarmos aqui, para sermos cristãos, para conhecermos o Evangelho e para termos esperança da vida eterna. É o amor de Deus. Nada neste mundo se move sem o amor de Deus. Nada acontece aqui sem o amor de Deus. Tudo que temos e a nossa expectativa quanto ao futuro vem deste amor, dessa segurança que nós temos no Senhor. Não duvide do amor de Deus. Não duvide. Talvez você precise passar por algumas dificuldades, sim. Tenha que enfrentar certas batalhas, sim. Tenha que chorar ainda na sua vida, sim. Todas as coisas cooperam. Ele não está te abandonando no meio das lutas. Não. Ele está mostrando o seu amor. Ele ama tanto o seu povo, por sua promessa feita de nos salvar, por meio do seu Filho, que esse Senhor, um amor tão profundo e intenso, amor que nós não sabemos na prática como é Ele quem demonstra isso, não é? Ele nos conduz por todos os caminhos necessários. E às vezes, nos conduzindo também a vales escuros, Ele está nos salvando de nós mesmos. Nunca duvide disso.
Nunca pense que não sou amado pelo Senhor, porque hoje eu me sinto um derrotado. Ou então porque hoje eu estou confuso. Eu tive acesso a muitas coisas, eu conheci muitas coisas, muitas filosofias, e eu questionei por meio dessas filosofias a minha própria vida, questionei a igreja. Tudo isso pode acontecer com cada um de nós. Nós somos fracos mesmo, mas não duvide do amor de Deus. Não duvide. O texto está dizendo que Deus prova o seu amor. Se alguém quer prova do amor de Deus, está aqui. Esse é o documento, não é? É a prova por escrito do amor de Deus, demonstrado por meio de Jesus Cristo, que morreu por nós quando éramos pecadores, isto é, quando estávamos ali como filhos da ira. Em toda a história da redenção, o que nós podemos testemunhar é o amor de Deus, irmãos. É o amor do Senhor. Lembre então de sua vida, lembre então das suas lutas, não é, contra o pecado, contra as filosofias do mundo. Lembre de tudo isso e reconheça na sua vida que o amor do Senhor é seguro. Lembrando de Romanos capítulo 8, nós aprendemos que nada nos separa deste amor. Que esse amor foi provado com a morte do seu próprio filho. E não há nada mais forte do que isso. A tal ponto que nada é capaz de nos separar deste amor. Nada. E essa é a esperança do cristão. Eu posso estar realmente no fundo do poço, mal, ruim, depressivo. Eu posso passar por tudo isso, mas eu posso ainda guardar, ainda que seja ali prostrado, eu posso guardar no meu coração a verdade declarada pelo Senhor. Nem isso vai me separar do amor dele. Nem essa dor terrível do meu coração me separará do amor de Cristo. Nada. Eu devo me agarrar a isso com todas as minhas forças, ainda mais num tempo como hoje, meus irmãos, onde temos tantas lutas, onde o mundo é tão confuso e nós cristãos nos sentimos tão pequeninos aqui. É nessa hora que eu devo lembrar que o Senhor não me abandona, que o seu amor por cada um de nós é firme, é seguro, é fiel. No verso 11 ele diz ainda mais: e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Essa é a prova máxima do amor de Deus. Quando ele enviou seu Filho, nós pela fé fomos reconciliados. Nós que nascemos afastados de seu reino, fomos reconciliados. Reconciliados. Lembra do que o próprio Jesus diz em João capítulo 10? Que ele conhece as suas ovelhas. E que nenhuma de suas ovelhas perecerá. E que não há ninguém que possa arrancá-las de suas mãos. São as palavras seguras deste amor por nós. Que venhamos confiar então, de todo o nosso coração, nesse amor tão glorioso que o Senhor demonstrou por nós. Amém?